Fala pessoal, mais um vídeo para o 18 e agora, e hoje a gente está na paróquia São Cristóvão, em Estrela, para falar com o Padre Gabriel, ele que tem 28 anos e está formado há cerca de 1 ano e 8 meses. Confere esse vídeo, tá muito bacana, hein? Então, muito bom te receber no 18 e agora, Padre Gabriel. Vamos conversar um pouquinho sobre essa vocação, o que é ser padre. E para começar essa entrevista, me conta quais foram as tuas influências para tomar essa decisão. Tiago, desde pequeno eu percebo que ser padre poderia ser a minha vocação. As influências elas vão ao longo da vida, mas acho que a primeira imagem que eu tenho na igreja é eu nos primeiros bancos, no lado dos meninos, olhando para o padre, fazendo aquilo que eu não entendia direito o que ele fazia, mas me chamava a atenção. Eu me imaginava no lugar dele. Então ali eu vejo um primeiro chamado de Deus. Pô, como uma criança nessa idade pode querer fazer aquilo? Mas sim, a vida de comunidade. Minha família ela sempre esteve muito presente. A mãe é catequista, o pai enquanto era vivo ele trabalhava na comunidade. Então, para mim ser católico, participar da vida de comunidade, seguir Jesus, não é só lá e ver a missa acontecer, mas é participar, é fazer, ajudar ela a acontecer, né? Então, disso foi vivendo a minha caminhada, né? Fui percebendo que eu poderia fazer algo pelas pessoas e fazê-las felizes dessa forma. Claro. Então, ali que eu fui percebendo a minha vocação de ser padre. E em que momento, assim, tu decidiu, ok, tive essas influências, digamos assim, mas agora eu decidi, vou ir para um seminário e vou cursar realmente. Eu entrei no seminário com 14 anos. Quando eu entrei no ensino médio, eu não tinha certeza que eu seria padre. Eu mal sabia se era realmente, se eu queria, né? Mas eu pensei assim, ó, puxa, eu preciso ver como é que é essa vida de ser padre. Então, a gente era em torno de 60 jovens que participavam de tudo que era lugar diferente, com histórias diferentes, mas todos tinham algo em comum. Pô, será que ser padre é a nossa vocação? E a gente partilhava e conversava e ali eu fui crescendo, né? Fiz o ensino médio, toda essa caminhada. Mas não foi ali que eu decidi ser padre, foi bem depois, claro, né? Por outras motivações. Às vezes as motivações iniciais não são as melhores, mas são as primeiras que nos chamam a atenção. Sim, nesse momento eram 60 jovens com várias dúvidas acerca dessa vocação e que haviam também deixado de lado a família, né? Sim, e a saudade de toda a consequência, né? Para seguir essa vocação. Mas vamos falar um pouquinho dessa formação. Ela começa nesse ponto, mas ela vai seguindo por onde? Qual é o caminho da formação? Bom, eu fiz o ensino médio dentro do seminário, né? Fiz um ano internato e o outro ano nos outros 2 anos fomos estudar fora, em escolas abertas, né? Fizemos o ensino médio, depois temos o propedêutico, que é um curso intermediário de 1 ano, onde além de você se preparar para o vestibular, você repensa, deixa um pouco de lado aquela correria das provas para pensar, pô, quero dar esse passo, vamos para a filosofia? Feito o vestibular, entramos na faculdade, fazemos todo o curso de filosofia, que são 3 anos, de segunda a sábado de estudo, mas não é só formação acadêmica, nós temos a formação complementar, que é a nossa formação humana, a formação comunitária. Depois a gente faz a faculdade de teologia, que são 4 anos. Do 3º ao 4º ano de teologia, a gente tranca a faculdade, vai morar numa paróquia. Eu fiz a minha formação em Roca Salles, junto com um outro padre. Inclusive tem um seminarista que está comigo, o Leandro, ele veio esse ano fazer a formação comigo aqui, o ano de pastoral. Voltamos no último ano, concluímos a faculdade e somos ordenados. Claro. E ser padre te exige deixar várias coisas de lado, né? O que, por exemplo, tu teve que deixar de lado para escolher isso? Inclusive, isso é uma das coisas que nos ajuda a ter, não certeza, mas a dar o passo de ser padre. Porque a gente abre mão, sim, de muitas coisas, não por falta de opção, mas por algo que a gente quer viver maior e que a gente acha que vai ajudar as pessoas a serem felizes. Eu abri mão, eu acho que foi o mais difícil, o de ter filhos, né, de ter uma esposa. Né? Eu sou muito família, né? E não ter a minha família pequena, acho que foi um grande desafio. Né? A carreira profissional, bom, poderia ser também, mas o mais era a família de sangue. E a gente acaba reconfigurando a nossa família. Eu percebo que os meus filhos são todos aqueles que eu cuido, né? Desde o bebezinho que eu estou batizando, a quanto a pessoa idosa que está falecendo, a quanto o jovem que perdeu a vida, ou aquela família que está com dificuldades e vem buscar ajuda comigo. São os meus filhos, são filhos da igreja, a minha esposa. Então a gente reconfigura a forma de ver família e de viver família. A gente abre mão de algumas pessoas para poder abraçar muito mais pessoas e amar de forma igual.
Claro, é um outro estilo de vida, né? Sim. Até porque diferente das profissões, digamos assim, comuns, um administrador, por exemplo, ele tem um horário de trabalhar diariamente, 7 horas a meio-dia, 1h30 às 6, mas o padre é um pouquinho diferente, né? Tu és padre 24 horas Sim, por dia, né? 24 horas por dia, por toda a minha vida. De fato, a gente está sempre à disposição das pessoas. Tem os nossos momentos menores, sim, os nossos momentos de lazer, mas a gente escolheu, né? Eu tenho um lema de vida, eu dou minha vida pelas ovelhas. E às vezes quando eu estou cansado e alguém me chama, padre, eu preciso de ajuda, eu lembro, puxa, eu escolhi dar a minha vida. Então eu vou abrir mão de uma pequena coisa que eu gostaria de fazer para poder me ajudar a doar por elas. Claro que a gente não abre mão de tudo, a gente também tem que dar o tempo do descanso, o tempo do lazer, senão nós não seremos padres melhores para as pessoas. Mas sim, é uma vida doada. Claro. E como é o dia a dia de um padre? A gente tem, de certa forma, uma organização, uma agenda, mas muitas coisas aparecem, né? Eu costumo brincar com as pessoas, enquanto alguém num ano vive talvez o batizado de alguém conhecido, participa de um casamento, tem alguém doente na família, participa de um sepultamento, eu posso viver isso no mesmo dia. Mesmo não tendo sido planejado, as coisas vão aparecendo, né? E a gente tenta viver cada momento, né? Chorar com os que choram e alegrar-se com os que alegram. É claro. Evangélico também isso, né? É da própria carta de São Paulo. Então a gente busca viver. Tem as nossas rotinas de reuniões, de organização, a gente cuida espiritualmente das pessoas, sim, socialmente, mas também estruturalmente. A gente precisa administrar a caminhada da paróquia. Eu atendo 12 comunidades, né? Cada uma com o seu jeitinho, com os seus problemas, mas com as suas alegrias também. Claro, é um dia a dia corrido, né? Sim. São várias atividades, né? Mas assim, tem momento de lazer? Tu falou antes que tinha, né? Tem férias também, né? Tem, sim. A gente oficialmente tem 30 dias. Oficialmente a segunda-feira seria o nosso dia, né? Mas não dá, às vezes a gente abre mão, às vezes a gente vai picoteando as férias ao longo do ano, né? Eu não deixo de rezar as missas para as pessoas. Talvez a gente marque uma reunião a menos durante o período de férias, né? Mas a gente continua vivendo a paróquia, né? Porque é o nosso estilo de vida. Mas sim, eu também tenho meus momentos que eu vou passear, visito os meus amigos padres, visito a minha família que mora próximo também. Eu gosto muito de ler, né? Então eu tenho um momento de leitura. Eu sou um grande fã de Tolkien, então Senhor dos Anéis e outras aventuras fantásticas para mim são muito fortes, né? Eu até acredito que elas são uma forma de ler a realidade naquilo que às vezes a gente não consegue colocar na prática, mas a gente pode sonhar. Claro. Né? E filmes, seriados, são coisas que a gente gosta de fazer para também sair um pouco de toda a caminhada, né? Como eu costumo perceber, as pessoas quando estão felizes, elas partilham com o padre, mas normalmente elas buscam nos momentos difíceis. Então a gente também tem que ter o nosso momento de, puxa, é uma carga pesada? Sim, então eu preciso partilhar essa carga com outros lazeres, com outras pessoas. Então, padre, se tu pudesse dar uma dica ou falar para as pessoas que estão em dúvida ou pensam em seguir essa vocação, o que tu poderia falar para elas? Sabe, Tiago, a palavra vocação significa chamado de Deus. É um chamado de Deus. Então a primeira coisa é, puxa, eu quero fazer uma experiência bonita de Jesus. Eu um dia experimentei viver, seguir esse homem, Deus. A partir disso, você se sente chamado, né? Então, o primeiro passo é espiritual, né? Você precisa viver esse momento bonito com Jesus. Não vai ser o único, você vai crescer na sua fé como padre, sim. Mas também uma coisa certa, é querer doar-se pelas pessoas. Cristo doou-se totalmente na cruz por cada um de nós. E a sua vida foi total doação. O padre tenta ser um outro Cristo, tenta viver Cristo aqui, né? Então, segui-lo e doar a sua vida por ele e pelas pessoas que ele ama, que são todos, é a grande dica. Certeza você nunca vai ter. Eu não fui ordenado padre com certeza, mas eu tomei uma decisão. Eu quero viver isso, eu quero dar a minha vida. Então a gente vai pensando isso. Algumas pessoas decidem logo, algumas pessoas precisam passar por mais experiências, outras vão levar mais tempo. Mas em algum momento a gente se sente chamado e no fim tem que dar o passo, tem que aceitar esse chamado de Deus. Claro, isso não é uma decisão, ou essa vocação ela não precisa necessariamente vir aos 10, aos 12, aos 13 anos, mas ela pode vir aos 40 anos, né? Com certeza. Algumas pessoas, eu tenho amigos que já tinham uma faculdade pronta, mas tiveram essa experiência e se sentiram chamados. Eles refletiram muito. Geralmente o processo não é tão rápido, a gente também tem um acompanhamento espiritual antes de entrar no seminário. Então,
quero entrar no seminário agora com meus 40 anos, faz uma experiência, percebe as reais motivações. Você não pode entrar no seminário por falta de opção, tem que ser uma opção que você está fazendo. E aí você vai crescendo. Se você já tem uma graduação, você vai entrar depois nessa graduação, vai continuar a filosofia e concluir depois, né? Mas é uma caminhada, sim. Perfeito. Muito obrigado pelo papo, Padre Gabriel. Tudo de bom. Feito, Thiago. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje do 18 e Agora. A gente conversou com o Padre Gabriel, ele que tem 28 anos. Se tu curtiu o vídeo, convido o pessoal para assistir e, principalmente, te inscreve no canal. Até o próximo. Valeu, hein? Valeu. Tem tantos cães na rua como gatos também. E as pessoas, se não é a gente ajudar, eu acho que tem que fazer um pouquinho, né? Claro. Sabe? E eles não têm como dizer, eu tô com fome.